Sabe quando um código de interface de usuário começa a crescer e de repente vira um monstro que ninguém mais consegue dar manutenção? Pois é. Hoje a gente vai desvendar o padrão MVVM, que é basicamente a receita para criar aplicações desktop com WPF que sejam limpas, organizadas e principalmente fáceis de manter no futuro. A questão é exatamente essa. Ferramentas como o WPF são incrivelmente poderosas. Elas nos dão um monte de recursos para criar interfaces ricas. Só que, sem uma boa arquitetura por trás, sem um plano, o código que dá vida a essa interface pode virar um verdadeiro novelo de lã. E aí, para consertar um bug ou adicionar uma nova funcionalidade, boa sorte, fica quase impossível. Esse é um problema super comum, um clássico do desenvolvimento. A lógica do que acontece na tela, as regras de negócio da aplicação e o jeito de buscar os dados no banco, tudo acaba misturado ali, no mesmo lugar, nos arquivos que a gente chama de code behind. O resultado? Um código todo entrelaçado, difícil de ler e mais difícil ainda de testar. E para resolver esse caos, para colocar ordem na casa, surge o herói da nossa história, o padrão de arquitetura Model View View Model, ou, para facilitar, só MVVM. Ele nasceu praticamente junto com o WPF justamente para atacar esse problema de frente. Tá, mas o que é esse tal de MVVM na prática? Pense nele como uma planta baixa, um mapa para o nosso código. A missão principal dele é uma só: separação de responsabilidades. Ele define regras claras sobre o que cada parte do nosso projeto pode e não pode fazer. E o próprio nome já entrega o jogo, né? Model, View, View Model. São as três peças fundamentais desse quebra-cabeça. Cada uma com seu papel, trabalhando juntas, mas sem invadir o espaço da outra. Certo. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo e conhecer de perto cada um dos membros desse trio para entender o que eles fazem de verdade. A analogia é simples. O model é o cofre. Ele guarda os dados brutos. A view é a vitrine. Ela só mostra as coisas. E o view model? Bom, o view model é o gerente da loja, o tradutor. Ele pega os dados do cofre, prepara tudo e decide como vai ser exibido na vitrine. E aqui está o pulo do gato. Cada componente tem uma missão muito específica. O model, que são nossas classes de produto, cliente, etc., não faz a menor ideia de que existe uma tela. A view, que é o nosso código XML, só se preocupa com a aparência. E o view model fica no meio, sendo o mestre das marionetes, orquestrando tudo. É essa especialização que nos salva da bagunça. E para isso funcionar, existem regras de ouro. São inquebráveis. A view não pode falar com o model. O model nem sabe que a view existe. E o mais importante, o view model não sabe quem é a view. Ele não tem uma referência direta a um botão ou a uma janela. Ele só expõe informações e ações, e quem quiser que as use. Ok, mas se ninguém se conhece direito, como é que eles conversam? Aí entra a primeira grande mágica do WPF, que o MVVM explora ao máximo, o Data Binding. No jeito antigo, a gente tinha que escrever código para pegar um dado e manualmente colocar no campo de texto. Era frágil. Com o Data Binding, a gente simplesmente declara lá no XAML: ei, campo de texto, seu valor está ligado, está bindado à propriedade nome do meu view model. E pronto, a conexão é viva e automática. E o segredo para essa mágica funcionar é essa interface aí, a Notify Property Changed. Pensa nela como um sistema de notificação. Sempre que um dado muda lá no view model, ele dispara um aviso. Ô pessoal, a propriedade nome mudou. A view, que está sempre de ouvidos atentos, escuta esse aviso e se atualiza na hora, sem que a gente precise escrever uma linha de código para isso. Beleza, já entendemos como os dados aparecem na tela. Mas e quando alguém interage? Quando clica num botão? Vamos acompanhar o passo a passo de uma ação bem simples, como deletar um item de uma lista. Olha só que fluxo limpo! A pessoa clica no botão lá na view. O botão não chama um método diretamente. Em vez disso, ele ativa um comando que está no view model. O view model, então, executa a sua lógica, remove o item da lista de dados e a lista, por ser observável, avisa a view que algo mudou, fazendo com que o item suma da tela. A view só apertou o gatilho, ela não sabe como a arma funciona. E essa ponte entre a ação na tela e a lógica no view model é feita por outra interface fundamental, o iCommand. É ele que permite que o view model diga: eu tenho uma ação chamada deletar item, sem se preocupar se essa ação vai ser chamada por um botão, um item de menu ou um atalho de teclado. E essa é a essência do negócio. O view model é completamente agnóstico sobre a interface.
Ele não sabe que existe um botão, ele só sabe que existe um comando para excluir. A gente poderia trocar a interface inteira, colocar um comando de voz e desde que ele acione aquele mesmo iCommand, tudo continuaria funcionando perfeitamente. Ok, dá pra ver que tem um jeito diferente de pensar aqui. Exige um certo esforço para aprender e aplicar. Então a pergunta é, por que ter todo esse trabalho? Qual é a grande recompensa no final? A recompensa é gigante. Primeiro, testabilidade. A gente pode testar toda a lógica da nossa aplicação sem precisar abrir uma tela sequer. A manutenção fica infinitamente mais fácil, porque cada coisa está no seu lugar. A flexibilidade é total. Quer mudar o visual? Mexa só na view, a lógica continua intacta. E, claro, facilita o trabalho em equipe. Designers focam no XAML e quem desenvolve foca no C#. E essa citação resume tudo perfeitamente. O data bounding é uma ferramenta espetacular, mas uma ferramenta poderosa na mão de quem não tem uma boa estrutura pode causar mais estrago do que ajudar. O MVVM é a estrutura que nos permite tirar o máximo proveito dessa ferramenta. No final das contas, a questão é essa. Sim, MVVM tem uma curva de aprendizado. É preciso mudar um pouco a forma de pensar, mas esse investimento inicial de tempo e estudo compensa os meses ou até anos de sofrimento tentando manter um projeto bagunçado? Para qualquer aplicação que se espera que cresça e evolua, a resposta é, sem dúvida nenhuma, um gigantesco sim.